Leitura dos Escritos Sagrados, do livro Arte do Jorei, volume 2. Ponto focal e eliminação de febre. Frequentemente recebo telegramas com pedidos de orientação sobre como se deve ministrar jorei. Em geral, são casos bem simples, cuja solução seria eficiente caso a luz fosse canalizada de modo correto. Os principais obstáculos para isso residem na falta de habilidade para se localizar o ponto focal e também na colocação de força excessiva no braço ou na mão, no momento em que o jorei é ministrado. Então, em primeiro lugar, deve-se procurar desenvolver e, inclusive, aprimorar ao máximo a capacidade de se encontrar o ponto focal. Ao mesmo tempo, também é necessário cultivar-se o hábito de se manter extrema leveza no braço e na mão, porque só assim torna-se possível a obtenção de curas rápidas. Entretanto, na grande maioria das vezes, ocorre exatamente o oposto, ou seja, no caso de uma pessoa estar enfrentando sérios problemas na ânsia de minorar seus sofrimentos, o ministrante acaba forçando a canalização da luz, o que explica porque não consegue obter bons resultados. Uma maneira prática para se encontrar o ponto focal reside no conhecimento de que sempre há febre no local onde se origina uma doença. De modo geral, corresponde à região em torno do pescoço, e daí a necessidade de ela ser minuciosamente observada, em casos de pessoas que se encontram em processo de purificação. Entre 10 delas, normalmente 8 ou 9 apresentam sintomas idênticos, quer dizer, têm solidificações em torno do pescoço. Outro procedimento importante a se considerar diz respeito ao modo de se examinar pessoas para se localizar pontos febris e de concentração de toxinas. E a melhor maneira para isso consiste em se observar o pescoço de frente, chegando até mais ou menos a região correspondente à nuca. Então, pode-se fazer um movimento com a ponta dos dedos de baixo para cima, começando-se pela parte da frente até atingir-se a de trás. Dessa maneira, infalivelmente, pontos de inchaço serão localizados no pescoço, no lado direito ou no esquerdo. E uma vez descoberto o local exato onde se manifesta o problema, deve-se afastar a mão e ministrar jorei nesse ponto, procurando não exercer força alguma. Ao se agir dessa forma, a febre cede rapidamente e a recuperação ocorre através de um processo natural do organismo. Também é conveniente levar-se em consideração a região correspondente à testa. Dependendo do caso, será preciso ministrar jorei no topo da cabeça, como se imaginássemos que a luz está sendo dirigida para dentro, atingindo o centro do cérebro. Procedendo-se assim, consegue-se conter a febre com a maior facilidade. Temos também casos de registros de temperaturas mais altas na região dos quadris, mas isso se trata de um problema secundário. Atenção especial, de verdade, precisa ser dispensada à região do pescoço. Mesmo já tendo falado antes, volto a insistir que é importantíssimo descobrir o ponto focal de febre no pescoço, para daí então eliminá-la pelo jorei. Importância do ponto focal. Como sempre digo, quem ministra jorei fora do ponto focal, além de ter um trabalho enorme, acaba obtendo pouquíssimo efeito. E essa é uma situação que ocorre com qualquer pessoa. Ultimamente, por exemplo, tem sido frequente a ocorrência de problemas referentes à cabeça, cuja causa decorre de solidificações de toxinas nos gânglios linfáticos em torno do pescoço, independente do lado, direito ou esquerdo. Mas, de modo geral, mesmo só batendo os olhos, já podemos perceber inchaços nessa região, porque às vezes um lado se apresenta mais saliente que outro. E também é infalível que ao tocarmos de leve o local, já notemos aí a presença de febre alta. Na verdade,
Isso corresponde a um sinal de que os gânglios linfáticos estão inflamados e justamente por isso é que o jorei surte um efeito tão grande quando é ministrado. Também é absolutamente normal uma pessoa nessas condições se sentir assim meio zonza, com a cabeça pesada. Por outro lado, por mais estranho que pareça, quem tem problemas nos braços ou nas pernas, ao receber jorei direcionado aos gânglios linfáticos do pescoço, apresenta uma melhora fantástica. Realmente isso é algo bem misterioso e interessante. Ainda um outro fato bem curioso que diz respeito a doenças da região anal. Quase todas se originam de toxinas solidificadas na parte posterior da cabeça. Então, basta ministrar jorei nesse local para que a cura se processe bem rapidamente. No que diz respeito a certas dores de dente, normalmente são resultantes de antissépticos utilizados em cirurgias de apêndice. Com o passar do tempo, esses medicamentos transformam-se em toxinas que são eliminadas do organismo pelas gengivas. Nesses casos, ministrando-se jorei na região operada, as dores de dente são curadas. Essa é uma constatação por meio da qual entendemos que o uso de antissépticos, que posteriormente se transformam em toxinas, podem também afetar outras regiões do corpo com as quais não tenha sequer a menor relação direta. Em casos de aparecimento de furúnculos, também são decorrentes de inflamações dos gânglios linfáticos em geral. E ao tocarmos esses pontos, poderemos percebê-las. Então, para se acabar com furúnculos, basta ministrarmos jorei nos gânglios linfáticos localizados próximo ao furúnculo. Em pessoas que sofrem de prolapso retal, o jorei deve ser ministrado na região da virilha, exatamente onde se encontram os gânglios inflamados que dão origem ao problema. A cura se processa infalivelmente. A partir das situações descritas, pode-se concluir que toda e qualquer doença tem seu ponto focal e, por isso, antes de tudo, é necessário que seja detectado. Portanto, não adianta nada ministrar-se jorei exatamente no ponto em que haja manifestação de dor. Pode ser até que haja uma certa melhora, mas vai ser só temporária, jamais definitiva. E é nesse sentido que desejo orientar, inclusive até mesmo, a postura da própria medicina. Muito obrigada pela presença de vocês, podermos estar rezando juntos, tá bom? Boa noite.